Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Números, no capítulo 11. Números, capítulo 11. Você achou? Números, capítulo 11. Nós vamos para o verso 18. E o texto fala de um momento importante na vida de Moisés e de todo aquele povo que saiu com ele debaixo do poder de Deus do Egito em direção à terra da promessa. Não foi um caminho fácil, não foi um caminho em que Moisés encontrou facilidades para liderar, não foi. Mas ele encontrou o favor de Deus. E mesmo no meio de todas as crises e dificuldades, ele conseguiu levar a contento o seu propósito. Ele não entrou, mas formou um líder que deu seguimento ao seu ministério e introduziu o povo na terra da promessa. No verso 18 até o verso 23 diz assim: Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, é este o povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que se lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Curva a sua cabeça e conversa com o Espírito Santo. Pede para ele ministrar o teu coração, aquilo que está no coração dele a seu respeito nessa noite. Eu creio que nenhum de nós está aqui por acaso. E a palavra de Deus também não é uma coincidência. Tudo está debaixo de um propósito claro e nítido de Deus para nós. Pai querido, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos no poder do Teu Espírito. Então, meu Deus, aplica a Tua palavra a nós. Seja assim conosco. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor na minha direção? Pergunta: o que você acha? Bom, esse texto, esse pedacinho aqui é muito rico. Nós poderíamos mergulhar em muitas reflexões. Por exemplo, da ingratidão do povo, não é? O povo que sai do Egito com mão forte, um povo que passa mais de 4 séculos escravizado. Deus levanta um libertador, vai lá, tira esse povo de lá de dentro, e no meio do caminho ele começa a reclamar que não tem carne, não é? Eu fiquei olhando e digo, de repente, gente, é muito parecido com isso aí. No meio de tanto favor de Deus, no meio de tanto sobrenatural de Deus, a gente fica paralisado ou atrapalhando o caminho por causa de preferências. Não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, isso não é bom, não tem gente assim? Tanto motivo para glorificar a Deus, mas a nossa mente, a nossa memória, parece que ela é controlada pelas nossas preferências. Então há momentos em que as nossas preferências nos empurram
para uma direção totalmente contrária ao ensino da nossa experiência. Era para aquele povo dar pulo de alegria, porque eles não tocaram numa arma, eles não pegaram numa pedra, eles não precisaram brigar com um egípcio, e o Senhor tirou eles de lá de dentro, ainda mais com despojo, porque guerra não se trava e se ganha sem levar despojo. Presta atenção. Eu sei que tem muita gente aqui na igreja que está travando batalhas terríveis, batalhas reais, batalhas humanas, batalhas divinas e batalhas desnecessárias. Eu sei. Mas aquelas que são as guerras do Senhor, você pode ter razão. Você vai entrar nelas, ou já está nelas, e no tempo devido a vitória vai chegar na sua mão, e vai chegar com despojo. Porque Deus não faz guerra por nós para não nos deixar com despojo. Não existe, na mente de Deus, na economia de Deus, não existe isso. Deus toma as nossas guerras para nos estabelecer como vencedores e nos acrescenta os despojos da guerra. Então, aquele povo estava debaixo disso. Saiu de lá com toda a benesse de Deus. O próprio Senhor os conduzia de dia e de noite pela coluna de fogo e pela nuvem. O próprio Senhor era presente com eles em todo o deslocamento. E aquele povo, num dado momento, reclama: não aguento comer essa comida de Deus. Igual a gente. Mas já vem o apóstolo de novo com essa palavra em cima de mim novamente. Não aguento mais ouvir isso, então muda de vida. Porque enquanto a gente não mudar de atitude, Deus não vai mudar de pregação. Você entendeu isso ou não? Enquanto eu não mudar de posição, Deus não muda de pregação. Porque enquanto eu não respondo ao ensino que eu recebo, eu não me credibilizo para o ensino seguinte. Deus é assim, não sei porquê, né? Mas Ele é assim. Então, aquele povo estava vivendo um tempo sobrenatural na presença de Deus. Deus particularmente sustentando aquele povo, guiando, dando direção. E aquele povo, num dado momento, fala: não aguentamos mais o maná. Não é o restaurante do Zequinha, não. É aquela comida que desce do céu. Escravo no Egito. Mais de 8 gerações no Egito. Sem eira nem beira dentro da terra da escravidão. Deus arranca da opressão do inimigo. Deus faz maravilhas no Mar Vermelho. Deus tira o povo com o braço forte. No meio da crise diz: eu vou prover, do céu vai cair a comida. E aquele povo começa a comer a comida do céu, já começa a negociar, guardando o que não devia, com medo de perder, porque a gente é assim, né? A gente tem dificuldade para obedecer. Olha, cada dia pega a porção do dia. No tempo do Shabat você dobra. Eles queriam dobrar todo dia, porque já queria fazer uma reservazinha naturalmente para negociar lá na frente. Porque quem sai da opressão e não deixa a opressão de dentro de si, não muda de postura. Muda de lugar, mas não muda de atitude. E Deus quer nos arrancar do lugar e das atitudes antigas. E nos colocar em lugares novos com atitudes nobres. Quem quer isso? Você quer isso? Fala: eu quero, Jesus. Não me liberta só não. Tira o opressor de dentro de mim. Para eu ser outra pessoa. Não basta ter um outro lugar. Tem gente que tem um novo lugar. Tem gente que tem uma nova casa. Tem gente que tem um novo salário. Tem gente que tem uma nova economia. Tem gente que tem novo tudo. Mas não mudou para ser novo. Aquele povo estava assim, indo em direção a uma terra que não era deles, ia receber de graça porque não ia fazer nada por isso. Saiu de uma escravidão sem ter nada que fazer, sem ter feito coisa alguma. E no meio do caminho reclama da comida que Deus estava dando. Trazendo para nós hoje, reclama da provisão de Deus. E Deus nos provê com a sua palavra, com o seu espírito, com a sua graça. Toda vez que você resiste
ao que Deus quer fazer na sua vida, você está resistindo ao Deus que te favorece poderosamente todos os dias da sua vida. A igreja precisa viver no temor. Nós precisamos compreender o Deus que nós servimos, para nos tornarmos mais coerentes com a fé que nós dizemos que temos. Mas eu não vou falar sobre isso não, um outro dia a gente fala sobre isso. Deus nos chamou aqui para um detalhezinho nesse texto. Um detalhe que não era do povo, um detalhe que era do líder. Nessa conversa com Deus, teve um momento que Moisés virou para Deus e falou assim: chefe, eu estou achando que o senhor não vai dar conta do recado não. Somando os homens de pé com mulher, filho, criança, papagaio, deve dar uns 3 milhões de pessoas. Eu estou aqui dirigindo os 3 milhões de pessoas, que o senhor mandou no meio desse povo. Eles estão querendo comer carne, o senhor está dizendo que vai ter carne para eles, vai ter churrasco para eles um mês inteiro? Onde é que tem boi para isso? Nem peixe a gente vai achar para isso. Olha para mim. Há momentos que até os líderes duvidam da operação de Deus. E nessa hora Deus trata com o líder de uma forma muito mais dura do que trata com os outros. Porque para o povo ele disse assim: Moisés, vai lá e manda eles se santificarem. Porque amanhã eu vou lá e vou fazer maravilhas no meio deles, hein? Esses cabras vão comer carne o mês inteiro. Vai comer tanto que vai sair pelo nariz. Já pensou que é comer carne a ponto de sair pelo nariz? Eu vou usar uma expressão aqui que você não vai gostar, por favor, me perdoe. Mas sair pelo nariz significa que eles vão comer tanto que vão vomitar. É isso que Deus está dizendo aqui. Então cuidado com a tua conversa com Deus, hein? Deus vai enfiar tanta bênção na tua vida que você vai vomitar a bênção. Mas não dá glória a Deus não, porque não é bom vomitar não. Aí ele volta para Moisés e diz assim: escuta, ele não falou isso não, mas eu acho que estava embutido no negócio. Moisés, você já picou fumo no Mar Vermelho. Você me viu fazer tudo lá no Egito, dentro do Mar Vermelho, você deu chiriquinho também. Aí ele se volta para Moisés e fala assim: escuta aqui, rapaz, será que o meu braço se encolheu? Será que a minha mão se retraiu? Mão se retrair significa parar de agir, perder poder e autoridade, não ser mais competente para abençoar. Será que a minha mão se encolheu? Eu lá sou homem para botar a mão no negócio e tirar no meio do caminho? O que Deus quis dizer com isso, com esse terceiro encurtado à minha mão, Deus está dizendo: você acha que eu perdi a autoridade, Moisés? Você está pensando que você está lidando com o faraó, com aquela cambada de demônio que tinha lá, Moisés? Eu acho que Moisés, 80 anos nas costas, né, irmão? Ele deve ter ficado assim, tremido na base. Ele falou: caramba, o negócio é sério. Aí Deus diz assim: olha, hoje mesmo, eu gosto quando Deus faz assim, hoje mesmo, você vai ver se eu funciono ou não funciono. Você vai ver se eu sou Deus ou não sou Deus, hoje mesmo. Eu estou dizendo para você uma coisa agora, preste atenção. É possível que hoje mesmo o Senhor vai mudar muita coisa na sua vida, a partir do que Ele vai ministrar no seu coração aqui, porque há coisas que Ele quer fazer na minha vida e na sua, e há muito tempo não pode fazer, porque nós duvidamos do poder que Deus tem para operar na nossa vida. Não é que você não creia, você tem dúvida. Será que Deus vai fazer mesmo? E existem 3 coisas, e eu acho que pelo menos uma delas, ou as 3 delas, estavam no coração de Moisés, e pode estar no coração de muitos de nós, hoje inclusive. 3 coisas podem gerar desconfiança no coração de um homem, de uma mulher de Deus. 3 coisas
podem gerar dúvida na caminhada de alguém que Deus está usando poderosamente. Quem aqui é usado por Deus? Todo mundo, amém? Mesmo que você não acredite, se é usado por Deus. Vou repetir. Quantos aqui são usados por Deus? Você que está aí também é usado por Deus. E pode te usar mais ainda. Vai depender do nível de libertação que nós temos. 3 coisas podem gerar dúvida no coração de uma pessoa que Deus usou de uma forma tremenda num determinado momento. E em outro, essa pessoa está a ponto de paralisar todo um projeto de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão atrás dele. Então, muitas vezes, nós vemos que a dúvida não paralisa só o líder. A dúvida, quando paralisa um líder, paralisa toda uma história atrás do líder. Então, muitas coisas podem estar paralisadas na sua casa por causa da dúvida que entrou no seu coração. Muitas coisas podem estar paralisadas na sua célula, no seu ministério, no seu discipulado, por causa da dúvida que entrou no seu coração. Não é que você não creia, você não é incrédulo. Você crê no poder de Deus, mas a dúvida beliscou você. De 3 formas, alguém pode ser beliscado pela dúvida. Então vamos lá. Tudo isso ligado, não é uma questão ligada ao seu espírito, porque se o seu espírito é regenerado, ele não vai duvidar nunca. A dúvida é algo que brota na alma do ser humano e brota no nosso coração por causa de uma área da nossa alma chamada mente, lógica, razão. Moisés olhou, começou a fazer conta. Começou a fazer conta. O texto fala aqui, Senhor, mas quantos tinham de pé, Senhor? Como é que o Senhor vai alimentar tantas pessoas assim? Como é que você vai fazer comer no meio inteiro? São 600 mil homens. Cada homem tem umas 2 ou 3 mulheres. Tem umas 4, 5 ou 10, 20 filhos. Então uns 3 milhões de pessoas. Moisés estava acostumado, ele já viveu no palácio, ele já viveu no deserto, e ele agora estava vivendo dependência de Deus. Ele já foi um cara que teve tudo, ele já foi um cara que não teve nada, e ele agora tinha nada com mais a presença de Deus, então ele tinha tudo. Ele sabia fazer churrasco, ele sabia dar banquete, ele começou a fazer conta, ele fala, 30 dias para 3 milhões de pessoas comer carne até sair pelo nariz, o negócio está sério aqui, ué. Deus, não dá não. Razão humana, lógica humana. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, toda vez que a resposta é um milagre de Deus, pelo amor de Deus, para de fazer conta. Deus vai fazer. E acabou. Entendeu como é que funciona? Se Deus falou que vai fazer, não faz conta mais não, irmão. Começa a esperar, vai vir, está chegando. Acabou. Deus falou que vai fazer, para de maquininha, tira a maquininha do bolso, irmão. Para de fazer cálculo. Começa a esperar o sobrenatural de Deus. Começa a ficar ávido, faminto da manifestação do poder de Deus. Isso vai fazer diferença. Mas Moisés, que foi usado tremendamente por Deus lá no Egito, e até abrindo o Mar Vermelho e fechando depois, agora, ele foi beliscado pela razão. Razão humana e não é de Deus. Porque Deus é extremamente racional. Só que os princípios que Deus usa para a sua razão não são os nossos. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. A gente não vai entender nunca a razão de Deus. 3 coisas. Primeiro, diga, número 1. A dúvida entra no meu coração por causa do tamanho do problema. Muitos de nós duvidamos de Deus por causa do tamanho do nosso problema. Escuta, o seu problema você consegue medir, mas o Deus da tua vida você não consegue medir nunca, porque Ele é imensurável. Como é que você diminui alguém que não tem medida por alguma coisa que você conseguiu medir? A igreja fala que ela tem o Deus de toda a glória. A igreja diz
que o nosso Deus é um Deus de milagres, de sobrenatural. A igreja confessa que ela crê no Deus que não tem limite, que o universo não consegue conter. A igreja diz que Ele é o Criador dos céus e da terra. A igreja prega que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A igreja diz que não há impossíveis em todas as coisas para Deus, mas quando o nosso problema aumenta, o tamanho de Deus diminui para muitos de nós. E é nessa hora que eu coloco o tamanho do meu problema maior do que o tamanho do meu Deus, que a dúvida belisca o meu coração e me tira do lugar da operação de Deus. Deus quer que você entenda uma coisa muito simples. Problema só é grande ou pequeno para mim e para você. Para Deus, problema significa oportunidade de manifestar a glória dEle e de nos abençoar. É assim que Deus encara os nossos problemas. O nosso problema é que nós fazemos continhas, e com isso nós limitamos a operação de Deus na nossa vida. Não é o tamanho do teu problema que vai determinar o tamanho do teu Deus. Teu Deus é Deus, ponto final. Ninguém mede, nem avalia, e nada se compara a Ele. Nem os teus problemas, nem os problemas de toda a humanidade juntos foram suficientes para derrubá-lo. Ele veio e devolveu para nós a alegria da salvação, resolvendo através do seu único Filho a solução de todos os nossos problemas. Então você vai ter dificuldades, mas problema é coisa para Deus resolver. O que tem acontecido com muitos de nós? Você vai muito bem, você vai até um determinado ponto, quando você começa a fazer contas, a comparar as coisas, a se avaliar erradamente e a colocar Deus dentro do teu problema, você começa a deixar de caminhar segundo o propósito de Deus. Moisés, por um triz, não descambou e levou todo aquele povo para a escravidão novamente. Escute, eu não estou desmerecendo as suas dificuldades. Eu não estou desvalorizando os seus problemas. Eu não estou dizendo que o que você está passando não é sério, nem algo que não tenha valor. O que eu estou te dizendo é que o nosso Deus está acima e é muito maior do que os nossos problemas, sejam eles quais forem. E há neste Deus resposta, solução, provisão para todos os nossos problemas. O que nós precisamos é esperar que este caráter de Deus, que é imutável e não pode ser manchado nem tocado, se cumpra na nossa vida, no tempo dele, para o louvor dele. Não é o tamanho do teu problema que vai definir se Deus pode operar ou não. Deus não está preocupado com o tamanho de problemas, Deus quer ver o tamanho da nossa fé. Ele quer descobrir onde estão aqueles que têm um coração aberto, sincero e que não perderam a expectativa de ver esse Deus de milagres fazer sobrenaturais na sua vida. Há alguém aqui que acredite nesse Deus tremendo? Que acredite nesse Deus de poder que pode mudar as coisas? Amém? Você vai dizer, mas eu já estou há tanto tempo com problema e não vejo a solução. Não é problema seu. Se você entregou para Deus, agora a responsabilidade é dele. Há coisas que para mudar dependem de mim, e há coisas que para mudar dependem do problema, porque às vezes o nosso grande problema é alguém que não quer se submeter ao poder deste Deus maravilhoso, e aí vai continuar sendo problema, mas não mais meu, dele com Deus. Eu vou repetir para você. Porque o diabo está doido para te pegar e jogar acusação na sua vida, para esfriar a sua fé, dizendo que se Deus resolve o problema, por que você ainda continua com o problema com fulano, beltrano e cicrano? Olha para mim. Trazer carne é problema de Deus, comer carne é problema do homem.
Tem coisa que compete a Deus e tem coisa que compete àqueles a quem Deus está operando. Estou orando pelo meu marido há 425 anos. Esse jumento não muda nunca. Então Deus não tem poder. Não, Deus tem poder para transformar jumento, fazer até jumento profeta. Deus tem poder. O problema é que esse jumento não quer o poder de Deus na vida dele. Vai ficar jumento a vida inteira. Se é jumento, não é problema seu, é problema da estrebaria. Vai se virar com Deus. Mas meu filho e minha filha, mesma coisa. Dói, mas é a mesma coisa. O problema dele não é seu mais, agora é dele com Deus. Você não tem problemas com Deus, você crê que Deus faz. Se ele não crê e não recebe, o problema é dele. Se não tem temor de Deus, o problema é dele ou dela. Você vai continuar caminhando debaixo do Deus que pode fazer tudo o que ele queira, desde que se queira receber. Ué, nós precisamos sair. Nós precisamos sair dessa zona onde o diabo consegue lançar setas inflamadas na mente da gente. Você não tem que avalizar Deus. Deus não precisa de avalista. Deus não precisa de advogado. Deus é Deus. Agora, para andar com Deus tem um requisito fundamental e básico, chama-se fé. Se o problema que você tem na sua casa é de alguém que não tem fé, esta pessoa vai se entender com Deus, não é mais com você. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Porque o diabo tem acusado muita gente na igreja. Eu não vou orar mais por isso, porque a enfermidade entrou na minha casa. Caramba! Ele não mandou você orar se fosse curado, ele falou, ora pelo enfermo. Ainda que eu for capenga, é isso mesmo, você mesmo, vai orar. Vai impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Não é porque você está curado, é porque o Deus que você crê é o Deus que faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Quem faz é Ele. Não limite Deus pelo tamanho do seu problema. O seu problema tem um tamanho que você consegue medir, mas o teu Deus é imensurável. E o maior contém o menor. Não é o teu problema que engole Deus, é Deus que destrincha o teu problema. PT, saudação. Você crê nisso? Então dê um aplauso a Ele. É muito difícil de resolver, meu Deus. Se você pudesse, você faria, irmão. É porque é difícil que você tem que ir para o meu Deus e descansar nele, porque Ele vai fazer. Se for propósito de Deus, Ele vai fazer. Diga aleluia. O tamanho do meu problema eu meço, mas o tamanho do meu Deus eu não consigo. Então a dúvida pode entrar no meu coração por causa do tamanho do problema. Mas tem gente que também fica duvidando por causa do tamanho da resposta. Moisés duvidou por causa do tamanho do problema e da resposta. Moisés falou, ei, churrasco para 1 mês, para 3 milhões, já era. Já era. Resposta muito grande é a nossa mente. É a nossa capacidade de interpretar as coisas e buscar soluções. Escute, Deus não precisa da nossa razão para ser Deus. Desde a antiguidade passada, a antiguidade futura, desde a eternidade, Deus é Deus. Antes de eu e você sermos o que somos, antes da humanidade existir na terra, antes de existir a terra, antes de existir qualquer coisa, Deus é Deus. E depois que tudo isto passar, ainda assim Deus continua sendo Deus. Então, veja, o Deus que criou todas as coisas, e inclusive criou os homens que trazem problemas, e que inventam problemas, e que criam problemas, você acha que esse Deus tem dificuldade para trazer respostas para mim e para você?
Nós vivemos um evangelho que condiciona o poder de Deus ao nosso entendimento, e é por isso que a gente não vê milagres. Nós vivemos um evangelho que condiciona a ação do Espírito Santo, a minha capacidade de interpretar as ações de Deus, mas isso não pode acontecer mais. Nós somos um povo, estamos vivendo num tempo em que vamos restaurar o altar para entrar em colheitas que a gente não imagina, se nós deixarmos Deus ser Deus. Não há temor. Moisés estava discutindo com Deus. Ei! Deus, será que tem rebanho suficiente para isso? Na orelha do velhote. A gente faz isso. Será que pode? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que te salvou na cruz do Calvário? Quem é o Deus que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, intercedendo por mim e por você todos os dias? Quem é o Deus que disse que está conosco todos os dias, até a consumação do século? Quem é o Deus que você serve? Se é que serve. Porque na igreja tem mais gente que se serve de Deus do que gente que serve a Deus. Temos que mudar esta mão. É por isso que nós temos dificuldade de andar com Deus. Fazemos de Deus nosso empregado. Fazemos de Deus o garçom celestial, que vai trazer para nós a comida que nós queremos. Mas Deus quer servos na terra. Sabe por quê? Porque servo não discute com o Senhor. Servo não faz continha com o Senhor. Servos comunicam ao Senhor: está acontecendo isso. E o Senhor fala: aquieta, porque amanhã eu vou fazer maravilha. E o servo vai para o seu lugar: aquieta, porque amanhã ele sabe que o Senhor vai fazer maravilhas. Tira a ansiedade da tua vida e crê no Deus que pode todas as coisas. A carência de servos, homens e mulheres que se submetem ao Senhor, incontinente, mandou faz, declarou cumpre, profetizou recebe. Quantas coisas não entraram ainda na tua vida, porque você fica achando que a resposta que você precisa é maior do que a capacidade do Deus que você serve. Deus hoje vai nos levar para um lugar de ressurreição. Nós vamos voltar para aquele tempo em que nós tínhamos Deus como o soberano, o supremo de todo o universo. Para aquele tempo, e você deve lembrar disso, em que você tinha Deus no coração de uma forma tão viva e inocente, pura, que você acreditava com todas as células do teu corpo que Deus ia cumprir o que Ele havia prometido. Este tempo está longe de muitos. Nós nos tornamos muito sabidos, nós nos tornamos muito competentes, nós nos tornamos muito experientes, e não foi o diabo que roubou, nós entregamos para o inimigo o manto de servo. E Deus está querendo mudar isso na minha vida e na sua. Só os que temem conhecem o caráter do Deus que serve. Está faltando temor na nossa vida, irmãos. Eu vou repetir. Eu sei que isso pode chocar muitos de nós, é você que está nos assistindo. Vou falar com todas as letras. Está faltando temor de Deus na igreja. A igreja teme os homens, mas não teme a Deus.
dá muito bom testemunho, não porque reconhece o poder de Deus, mas porque não quer ser envergonhada diante dos homens. Este não é o princípio para funcionar com Deus. Você não tem que fazer as coisas certas porque vão falar mal de você. Você tem que fazer as coisas certas porque o Deus que você tem na sua vida exige de você santidade no relato com Ele, exige de você vida na presença dEle, exige de você uma vida nova. Por isso Ele já te fez nascer de novo e não deixou nada para você conquistar, a não ser deixá-lo ser Deus. Oh! Falta temor. Porque quem teme, teme porque conhece. Quem conhece não discute com o seu Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado. Você crê que Deus tem resposta para os seus problemas? Aí olha bem no olho dele e fala: para todos os seus problemas. Aleluia. Então, você é vencedor. Agora, se não tem certeza, você é mentiroso. Se tem certeza, você é vencedor. Se não tem, você é mentiroso, porque você disse que tinha. Vamos terminar aqui, irmãos. Terceiro. Não adianta continuar mais. A dúvida pode entrar no nosso coração por causa das nossas limitações pessoais e pelas limitações do nosso contexto. Moisés também passou por isso. Ele olhou e falou: como é que eu vou arrumar jeito de alimentar essas pessoas? Aí olhou em volta. Ele falou: também não temos condição aqui no nosso contexto de alimentar todo mundo. Olha para mim. Para Deus fazer milagre na sua casa, Deus não precisa tirar ninguém do lugar. Deus não vai fazer milagre na tua casa porque você fez curso. Deus não vai fazer milagre na sua casa porque você veio num culto. Deus não vai fazer milagre na tua casa porque você pode alguma coisa. Deus não vai fazer milagre na sua vida porque onde você está tem recurso para você pegar do que precisa. Deus vai fazer milagre na sua casa porque existe uma necessidade em você, existe fé no seu coração para Ele suprir, e a misericórdia de Deus na sua direção. 3 fatores que nós precisamos entender para não depender mais do que eu tenho, do que eu sou, do que eu posso, onde eu estou. Onde você está? Nesse lugar que você diz que não tem nada de bom. E Deus está falando para você aqui nessa noite. Nessa família em que você vive, que você diz que ali nada presta e nada prospera. Deus pode sim fazer milagres ali. E eu creio que pode ser hoje. Deus não quer que você mostre nada que você tenha, a não ser a sua fé. Vamos orar, irmãos. Não dá mais não. Vamos orar. Quantos aqui estão enfrentando problemas terríveis e já discutiram com Deus por causa do tamanho do problema? Já discutiram com Deus por causa do tamanho da resposta? Ou já deixaram de receber e ir para o lugar que Deus mandou eu fazer, porque começaram a olhar para si, para o contexto, e viu que não tinha solução? Quantos aqui? Se tem gente aí, vem aqui na frente. Agora, não seja hipócrita não, viu, irmão? Porque religiosidade também gera dúvida. E tem muita gente aí que é religioso. Está na hora de romper com essas cadeias na nossa vida. Ou nós temos temor de Deus ou não temos temor de Deus. Ou nós acreditamos no Deus que cumpre a sua palavra e diz: você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Deus não tem palavra fiada, Deus não tem conversa fiada. Deus é Deus. Eu tenho orado, irmãos, insistentemente para Deus. Sabe por quê? Tem pastor que quer a igreja rica. Tem pastor que quer a igreja monstruosa. Eu quero um povo que tenha temor de Deus no coração. Sabe por quê?
Porque um povo desse é imbatível pelas trevas. E por onde esse exército que tem temor baixa, a vitória é certíssima. E a mudança acontece no contexto. Então escute. Muitas coisas entraram na tua casa pela falta de temor. Muita gente mostrou falta de temor, não é porque vem para a igreja todo domingo, dá dízimo, oferta, primícia e toma ceia. Nesse não é temor não. Isso pode ser religiosidade. Temor é o seu coração com Deus todos os dias, como é que está? Como é que está a esperança no teu coração? A esperança no teu coração de que Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida. A dúvida tem tirado a esperança do coração de muita gente na igreja. Tem muita gente que tem um Deus tremendo, mas tem sobre a sua vida um Senhor pequeno, um Deus miúdo, que cabe no versículo que você gosta de ouvir, e que responde às coisas que você gosta de receber. Mas o nosso Deus transcende os meus interesses, as minhas preferências. O meu Deus não é Deus de João 3,16 só. Ele é Deus de todos os versículos da palavra dele. E quando eu começo a entender isso, o temor de Deus tem que entrar no meu coração. Porque o mesmo Deus que tem promessas de bênção, tem promessas de juízo. E nós vemos que tem gente brincando com Deus. É tempo de mudar. É tempo de uma vida nova. É tempo de andar com Deus como o Deus que nós temos. Deus está chamando um povo para andar no temor dEle. Deus está chamando um povo para quando abrir a boca na terra, a glória dEle se manifestar. Não é que você saiba versículo, não é bom que saiba. Mas melhor do que decorar versículo é viver princípio. Que você destilou do Deus que você serve. Eu queria que você fosse para Ele agora. Eu não sei o que gerou dúvida no teu coração. Mas eu sei que o Deus que está aqui para nos redimir, que está aqui para nos apacentar, que está aqui para nos levar para o lugar da nossa conquista, da nossa vitória, esse mesmo Deus, é o Deus que quer nos ministrar nessa noite. Então eu queria que você fosse para Ele e abrisse teu coração para Ele. Há muitos anos passados, eu era evangelista na igreja onde eu nasci na fé. E uma vez, Deus nos mandou orar por uma pessoa que tinha um diagnóstico de câncer. E eu era médico. E eu vi o diagnóstico. Eu olhei e falei, não tem jeito. Porque o homem tem limites. A ciência é tremenda, mas ela tem limites. O conhecimento é grande, mas tem limites. A experiência do homem pode ser grande, mas tem limites. E eu comecei a titubear. E Deus foi muito claro para mim. Eu ouvi. Eu não preciso do teu conhecimento para ser Deus. Faz o que eu te mandei. A partir daquele dia eu nunca mais questionei um comando de Deus. Eu não preciso do teu conhecimento para eu ser Deus. Naquela hora eu entendi o que mais nos afasta de Deus. Não é o diabo. E nem é tanto o pecado. É a minha mente humana. Romanos 12 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que a gente possa desfrutar, conhecer, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, com os padrões que está aqui. Não tome a forma desse mundo. A nossa forma é reino, não é mundo. Nós somos moldados pelo reino e não pelo mundo. O mundo me faz medir, fazer conta, avaliar prazos, mas no reino nós entendemos que o Senhor é o Senhor dos tempos, é o Senhor da plenitude, é o Senhor que faz o que Ele quer. Mudar a mente, mudar a mente. Então o Senhor quer que eu e você mudemos a nossa maneira de pensar. O nosso Deus não tem limites, pelo amor de Deus, entenda isso. Se Ele vai fazer ou não o que eu preciso, não é problema meu, eu sou servo. Eu não sou o dono, eu sou o servo. O servo pede e descansa na resposta do Senhor. O servo clama, geme, mas descansa na resposta do Senhor. O servo olha para a mão do Senhor e espera um sinal. E eu creio que Deus tem a mão estendida para mim e para você nessa noite, e você pode receber o sinal de que Deus responderá a tua oração. O Senhor do servo, o Senhor do servo. Você não é dono de nada, Ele é o Senhor. Se vai responder ou não, problema dele. Agora Ele não é menor do que o meu problema. Não vai ser menos Deus porque eu não tenho resposta. Não vai ser menor porque eu não fui suprido nas minhas preferências. Ele continuará sendo o Deus de toda a glória, e que sabe o que é melhor para mim, hoje, amanhã e por todos os dias da minha existência. Agora eu preciso descansar nessa soberania de Deus, e você também. Você tem atrapalhado a operação de Deus com o teu entendimento, com as tuas conclusões, com os teus paradigmas. Você começa a fazer continha e dizer, não vai dar mais, Deus não vai responder. Igual Saul, no último dia, no último minuto, Samuel chega para dar a ele as ordens do Senhor. Mas aí ele já tinha sacrificado, ele já tinha matado bois, ele já tinha feito o que não era para fazer. No último minuto, no último dia, no último horário, Deus tem prazos na nossa vida que nós não conhecemos. E se você não tem o prazo de Deus para você, descansa na eternidade de Deus. No prover de Deus, a coisa vai acontecer. Ou Ele me liberta aqui, ou Ele me liberta quando me chamar para o céu. De um jeito ou de outro, o meu Senhor, o meu Redentor, vive e vai fazer proezas na minha vida. Agora eu preciso crer nesse Deus, entende? Não meça a Deus pelo teu problema, não meça a Deus pela tua necessidade, não meça a Deus pela resposta que você precisa ouvir. Descansa no teu Senhor, porque Ele vive. Ele vive. Eu queria que agora você se voltasse para Ele e começasse a confessar diante dEle quem Ele é para você. Qual é o tamanho dEle na sua vida? Você consegue fechar os teus olhos e vislumbrar a grandeza de Deus? Outro dia eu olhei, e a apóstola Suzana também gosta muito disso. Olhamos uma flor,
Que perfeição, irmãos. Que perfeição. A combinação de cores, as linhas. Nenhum artista conseguiria. Ele consegue copiar, mas fazer não. Os pássaros, a cor da plumagem, os desenhos. Você consegue ver a grandeza de Deus? Ou você vê mais um passarinho voando? Mais uma flor no jardim? Ou você consegue ver a soberania de Deus? Você já olhou para o teu corpo funcionando? As pessoas se encantam com as máquinas que o homem cria, mas bagunça com a principal delas que Deus criou, a coroa da criação, eu e você. Ei! Quem é o Deus que você serve? Ele cabe no seu entendimento? Se Ele é o Deus de verdade, não cabe. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Olha para o universo. Onde começou e onde vai terminar o universo? Onde? Sabe quem criou? O Deus que eu sirvo e que você serve. Oh, meu Deus. Nós precisamos temer ao Senhor. A tua igreja precisa temer ao Senhor. Nós precisamos acreditar que a tua palavra é verdade, que ela vai se cumprir, que o Senhor vai voltar, que o arrebatamento vai voltar, que o juízo chegará. Nós precisamos crer, meu Deus. Levante suas mãos para o céu. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo teu consolo, pelo teu conforto, porque hoje é noite de libertação para muita gente, Senhor. Muitos hoje estão vendo as cadeias dos problemas caindo no chão, estão vendo as amarras sendo despedaçadas pelo poder do teu evangelho, meu Deus. Meu Deus, cobre meus irmãos e minhas irmãs com o teu manto de poder e graça, e visita o teu povo com provisão do céu. Meu Deus, esse ano é um ano de grandes desafios, por isso é um ano propício para os milagres do Senhor, e nós somos uma geração de milagres, Senhor. Nós somos o povo que espera pelo milagre, nós cremos no sobrenatural. Então, meu Deus, sela-nos nessa noite como uma geração de milagres, meu Deus. Uma geração que anda na terra, não pelo que vê ou pisa, mas pelo que crê, Senhor. Se move na terra como que levados pelo teu Espírito, que tem olhos de discernir como o Senhor vê. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Traz luz sobre nós e nos faz crer com simplicidade na tua palavra. Meu Deus, o Senhor não busca teólogos, o Senhor busca verdadeiros adoradores. O Senhor não se preocupa com os exegetas, o Senhor quer crentes sinceros, que acreditam que cada palavra que está escrita na tua Bíblia é uma expressão da verdade. Meu Deus, vem com o teu fogo e queima todo o modelo mundano que entrou em nós, todo o governo da mente que flui do mundo. Queima e gabarita a nossa mente pela mente de Cristo, que é a mente do reino de Deus. É outra economia, são outros valores, são outros princípios.
Em nome de Jesus, meu Deus, queima toda a regência mundana que está nos nossos pensamentos. Tira de nós todo pensamento maldito, iníquo, que opera contra a fé no Senhor, que gera dúvidas em nós e rouba a nossa esperança. Em nome de Jesus, não importam os decretos humanos, nós viveremos pela profeteia, pelos decretos divinos. Em nome de Jesus, limpa nossos ouvidos de todo lixo que está obstruindo a nossa audição espiritual e nos faz ver e ouvir segundo os princípios de Deus. Em nome de Jesus, Deus, visita o teu povo com libertação, com cura, com portas abertas, com respostas tremendas, com sinais claros da tua intervenção. Eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs com a bênção da paz, meu Deus, com a bênção da prosperidade, com a bênção de uma vida harmônica na tua presença, com a bênção da alegria no Espírito. Em nome de Jesus, livra meus irmãos e irmãs das batalhas desnecessárias, das guerras que o Senhor não mandou travar, nas pelejas, discussões, dissensões, partidarismos. Livra-nos disso. Livra nossos irmãos e irmãs disso, das polêmicas que em nada acrescentam para o teu reino, só fazem diminuir e desviar os pequenos da fé. Meu Deus, cauteriza-nos para sermos segundo o teu propósito. Dá-nos sabedoria para usarmos em santidade os recursos que o Senhor nos dá, e sermos assim propagadores das boas novas e não fomentadores de pelejas e discussões desnecessárias. Livra meus irmãos e irmãs dessas guerras desnecessárias, que em nada trazem despojo, pelo contrário, levam de nós o que já temos. Em nome de Jesus, nos leva para os nossos lares em paz. Dá ordem aos teus guerreiros para nos guardarem no caminho de volta. Nos dá uma noite bendita, meu Deus, e enquanto dormimos, revela-te, revela a tua glória para aqueles que têm dúvida em relação ao poder do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos os que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: será que a mão do Senhor se encurtou na sua direção? Claro que não. Aleluia.